A gente entende bem esse contexto aí de alotropia, tá ok? Entendendo bem o contexto de alotropia, entendendo bem o contexto de substância pura, é importante, meu aluno, você perceber que a gente estava no universo das substâncias puras, contexto de moléculas semelhantes, contexto de moléculas iguais, né, no mesmo recipiente. Quando eu pego essas substâncias puras e junto essas substâncias puras diferentes dentro de um contexto geral, a gente vai ter o que a gente vai chamar de mistura. Então, o que é a mistura? A mistura é, pra gente, uma junção de substâncias puras. Por exemplo, se eu junto água com gás carbônico, eu produzo água com gás, né? Então, a água com gás, a água gaseificada, vendida comercialmente pra gente uma mistura. Quando eu penso, por exemplo, em ar atmosférico, ar atmosférico é pra gente uma junção, né, de gases diferentes. Eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio. Essa junção desses gases vai produzir pra gente também uma mistura gasosa. Quando eu junto água e óleo, eu tenho uma mistura. Água e álcool, eu tenho uma mistura. Então, água, álcool, areia, vinagre, eu tenho vários componentes ali dentro. Se eu tenho vários componentes, eu tenho também a mistura. Então, o contexto de mistura eu acho que fica até bem simples na nossa cabeça. Só que eu começo a entender que existem misturas e misturas. Por exemplo, eu posso pegar água e misturar com álcool. Quando eu junto água e álcool, o álcool fica dissolvido na água. Então eu tenho um tipo de mistura. Já quando eu vou misturar a água com óleo, essa mistura não tem a água dissolvendo o óleo. Bom, quando eu estou nesse contexto de água e álcool e água e óleo, surge pra gente uma distinção entre tipos de mistura. Tem como misturar coisas e essas coisas se dissolverem, e tem como misturar coisas e essas coisas não se dissolverem. E aí, eis que surge pra gente duas divisões dentro do contexto de mistura. A gente tem as misturas chamadas de misturas homogêneas, que são chamadas também de solução, e as misturas chamadas de heterogênea. Por exemplo, quando eu misturo água com álcool, eu vou produzir o que a gente vai chamar de uma fase. Ou seja, a água se dissolveu no álcool e produziu uma única fase. Quando eu misturo, por exemplo, água e óleo, eu tenho duas fases, então eu tenho a mistura heterogênea. A mistura heterogênea, ela é formada por duas ou mais fases. Então, uma fase mistura homogênea, duas ou mais fases, né, mistura heterogênea. Uma mistura polifásica, heterogênea, uma mistura monofásica, uma mistura homogênea. Então, galera, fica com essa ideia na sua cabeça. Mas aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: professor, beleza, mas o que é fase? E aí, eis que surge o primeiro I. Fase? Fase? O que é fase? Vai. Fase, galera, é cada porção da mistura que apresenta as mesmas propriedades, beleza? Então é aquilo que apresenta um único aspecto ali dentro, perfeito? Então guarda na sua cabeça alguns contextos importantes. Sempre que eu misturar gases, toda mistura de gases produz pra gente uma mistura homogênea. Isso sempre, olha que é muito difícil falar isso na química, sempre que há mistura de gases, eu tenho ali dentro uma mistura homogênea, produz uma única fase. Sempre que eu misturar, por exemplo, sólidos diferentes, sem que haja mudança de fase, eu estou numa mistura heterogênea. Dois exemplos rápidos. Por exemplo, se eu misturar gás oxigênio com gás nitrogênio, essa mistura dos dois gases apresenta uma única fase. Eu não consigo ali dentro distinguir o que é oxigênio e o que é nitrogênio. Beleza? Agora se liga. Quando eu pego uma mistura, por exemplo, de areia e sal, eu consigo saber o que é areia, consigo saber o que é sal. Perfeito? Então, guarda uma coisa na cabeça. Quando eu tenho mistura de gases, sempre mistura homogênea, mistura de sólidos sem haver mudança de estado físico, eu tenho pra gente uma mistura heterogênea. E o número de fases que existem na mistura de sólidos corresponde ao número de sólidos que tem ali dentro. Se eu misturo areia, sal e açúcar, por exemplo, eu tenho 3 fases. No granito, eu também tenho 3 fases. Quartzo, feldespato e mica. Por exemplo, um caso que muita gente erra, o leite. O leite é uma mistura heterogênea. Ele tem água ali dentro e tem gordura ali dentro também. Água e gordura não se dissolvem, perfeito?
Então, entendemos o contexto do que é mistura homogênea e mistura heterogênea. Como eu falei anteriormente, não dá para eu ficar listando para vocês todos os exemplos que existem. Vocês vão aprender melhor quando a gente entrar no momento dos exercícios, onde em cada caso a gente vê um determinado exemplo para a gente ver onde a gente vai enquadrar, em homogênea ou heterogênea. Então, entendemos o que é mistura, entendemos o que é fase. E aí, alguns vestibulares maliciosos, eu digo maliciosos, fazem isso daqui com você. Olha para mim e se liga no que eu fiz aqui. Eu tô falando, meu filho, de misturas e sistemas. Qual é a distinção de uma mistura para um sistema? Galera, se eu fosse construir um conjunto, eu diria o seguinte: isso daqui seria um sistema e isso daqui seria uma mistura. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, meu aluno? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: sistema é qualquer coisa. E existem sistemas também homogêneos e existem sistemas também heterogêneos. Existem misturas homogêneas e existem misturas, como eu disse para vocês, heterogêneas. Sistema é tudo, incluindo misturas, incluindo substâncias puras. Já na mistura, não, mistura é só mistura. Isso, cara, tem que ser chamado muita atenção de você. Por exemplo, um exemplo de mistura homogênea, água e álcool. Só que essa mistura homogênea também é um sistema homogêneo. Toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Então, água e álcool que produz uma mistura homogênea é pra gente também um sistema homogêneo, só tem uma fase. Agora se liga no grande exemplo. Se eu pego um copo com água não é uma mistura porque só tem água. Só tem uma substância pura. Só que só tem uma fase, só tem a fase da água. Ué, peraí. Se eu pego um copo com água, isso é um sistema. Só que é um sistema homogêneo, só tem uma fase. Não é uma mistura homogênea porque não tem mais do que um componente. Então, para ser uma mistura, tem que ter dois ou mais componentes. O sistema pode ser formado por um componente ou mais do que um componente. Então, guarda, água é um sistema homogêneo que não é uma mistura homogênea. Agora, água e álcool é uma mistura homogênea que também é um sistema homogêneo. Se liga, quando eu falo de mistura heterogênea, um exemplo, água e óleo, dois componentes, duas fases, beleza? Essa mistura heterogênea também é um sistema heterogêneo. A mistura heterogênea também é um sistema heterogêneo. Toda mistura é um sistema. Agora, por exemplo, olha o exemplo clássico, meu filho. Olha para cá e preste atenção. Olha o exemplo clássico. Quando eu pego, por exemplo, um copo com água e um cubinho de gelo, aqui dentro eu só tenho água, eu tenho uma substância pura, só tem H2O ali dentro. Então isso não é uma mistura, só que é um sistema. E tem dois estados físicos. Se tiver estados físicos diferentes, já é heterogêneo, já tem mais do que uma fase. Então, quando eu pego esse sistema que eu tenho gelo e água, eu tenho o mesmo componente, só que em estados físicos diferentes, constituindo fases diferentes. Então, água e gelo não é pra gente uma mistura heterogênea, é apenas um sistema heterogêneo. Esse contexto, meu filho, guarda na tua cabecinha para você não tirar nunca mais. Você tem mistura sendo diferente de sistema. Toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Beleza? Show de bola?